est venu avec beaucoup de faim de Deus. de Dieu. Tudo quando você pedia Tout ce que vous demandez à Dieu, é que desta vez c'est que cette fois-ci, eu quero começar a ter revelações. vous commencerez à avoir des révélations Eu quero começar a ver et e vous voulez ouvir o commencer à Espírito. voir et à écouter. Eu quero que Deus me use como um vaso de honra. Et je veux que Dieu fasse de votre corps un vase O d'honneur. Senhor vai te usar para a sua glória. Le Seigneur va vous utiliser pour sa gloire. E mesmo as orações que vem fazendo Et pelo même seu les estômago, prières que vous avez faites, pelo seu estômago, Pour e votre parece que estomac, aquelas dores não irem parce que embora, vous avez não des vão douleurs embora. qui ne O partent pas. Senhor hoje te cura Le Seigneur vous guérit para curar os outros. pour guérir les autres. Tá bem? E o Senhor diz para dizer a ti, Et le Seigneur me dit de te dire, não tenha medo n'ayez pas peur de abrir as portas d'ouvrir les portes na tua vida dans sentimental. ta vie sentimentale. Amen. Porque você fechou sozinho. Parce que vous avez fermé la porte toute seule. Porque consagrou-se ao Senhor. Parce que vous vous êtes consacré à Dieu. E pensa que o homem pode Et estragar vous pensez qu'un homme peut gâcher votre vie, a sua consagração votre consécration e o seu serviço para et com votre Deus. service pour Dieu. Mas Deus vai arrumar tudo Mais Dieu va tout arranger para a glória dele. pour sa gloire. Mesmo essa parte Et même sentimental. sur cette partie Não tenha sentimentale, mais medo. n'ayez plus peur. Porque a irmã gosta de crianças, Parce que la sœur aime beaucoup les enfants, mas não tuas, mais dos outros. pas les autres. Meu Deus. Muito forte. C'est vrai, Eh. très très fort. Meu Deus. E o Senhor vai dar também para Et ti. le Seigneur va vous donner E vai te abençoar et va vous muito. bénir. Porque tu és o vaso de Parce que honra. tu es le vase d'honneur. Receba em nome de Jesus. Reçois la lumière. Receba essa graça. Reçois la lumière. Reçois cette Receba grâce. essa graça. Reçois cette grâce. Reçois, Receba essa graça. Receba essa reçois graça. cette Em nome de grâce Jesus. au nom de Jésus. Já está. Quando chamamos Jesus, Quand on appelle Jésus, o Espírito Santo, le Saint-Esprit, ele vem por detrás il vient par derrière para apoiar pour appuyer o nome de Jesus. le nom de Jésus. Se chamar o nome de qualquer líder religioso, Si j'appelle le nom de chaque nada vai religieux, acontecer. rien ne va se passer. Mas quando chamar o nome de Jesus, Mais quand on appelle le nom de Jésus, o Espírito Santo, le Saint-Esprit ele se manifesta. se manifeste. Por que curas acontecem? Pourquoi les bénédictions arrivent, les guérisons arrivent, Por que os milagres pourquoi ocorrem? les miracles arrivent? Porque o dono deste nome, Parce que le créateur de ce ele nom é vivant. está vivo. Ele é vivant. Il está vivo. Ele não está no sepulcro. Il n'est pas sepulté, Ele ressuscitou. il a ressuscité. Já se passam 2000 anos. Ça fait maintenant 2000 ans Jesus Cristo, que Jésus-Christ ele é vivant. está E vivo. você pode confiar Et nele. aujourd'hui, vous pouvez confier en lui. Você pode chamar o Vous nome pouvez dele. l'appeler par son nom. É em nome dele Dans son nom, em que temos poder il y a du pouvoir sobre o diabo sur le diable e sobre os et demônios. sur les démons. Quando você chama em nome de Quand vous Jesus, dites au nom de Jésus, o Espírito Santo vem por le detrás Saint-Esprit vient par derrière e opera os et il milagres. opère les miracles. Jesus Cristo Jésus-Christ, não é aquele homem ce n'est pas un homme com uma fralda avec une couche no crucifixo. qui est sur la croix. Ele está vivo. Il est vivant. O poder Son pouvoir, não está no crucifixo. ce n'est pas sur la croix. Beijaram aquele crucifixo. Quand vous embrassez la croix, Aquele crucifixo não vai expulsar demônios. cette croix ne va pas expulser les démons. O demônio não tem medo do crucifixo. Le démon n'a pas peur de la crucifixion. Ele não tem medo do terço. Il n'a pas peur des terces, des chapelets, Mas ele tem medo mais il a peur do Jesus de Jésus-Christ que vive em você. qui vit en toi. Vous avez envie Vocês têm um vazio que somente Jesus que somente Jesus ele pode remplacer. pode encher. Só ele pode te encher. Juste lui peut te remplir. Já vi pessoas J'ai déjà vu des gens milionárias millionnaires a suicidar qui se suicident com muito dinheiro na conta. avec de l'argent sur leur compte.
Por quê? Pourquoi? Porque estavam vazios. Parce qu'ils étaient vides. Vi pessoas, J'ai vu des gens, modelos, des modèles pessoas photos, famosas des personnes qui étaient des célébrités, a suicidar. qui se suicident Com tudo, avec tout, porque tinham um vazio parce qu'ils ont un vide en eux, que só Jesus pode que preencher. seul Jésus peut remplir. Ele está à porta agora Mais il est à votre porte, e bate no teu et il coração. touche, et il tape votre cœur, Ele quer entrar no et il teu veut coração. rentrer, Ele quer viver em il veut ti. vivre en vous, Ele quer te dar a paz que il não veut te donner la paix tens. que tu n'as pas, O nome dele é et Jesus. son nom c'est Jésus. Fé. La foi. Para Deus te curar, Pour que Dieu puisse te guérir, Ele quer ver fé. il veut que tu aies la foi. Em nome de Au Jesus. nom de Jésus. Em nome de Au Jesus. nom de Jésus. Está a ver? Vous voyez? Está a ver agora? Vous voyez maintenant? Está a ver? Vous voyez? Está a ver os olhos? Vous voyez les yeux? Está a ver? Vous voyez? O demônio que estava nela, Le démon était en elle. ninguém via o demônio. Personne n'avait vu le démon. Mas ela estava doente. Mais elle était malade. A frente dela estava bloqueada. Sa vie était bloquée. Ela sentia Elle sentait e via et voyait que minha vida não está a que andar. sa vie ne marchait Eu pas. estou doente. Qu'elle était malade. Vou ao hospital. Elle va à E l'hôpital. dizem que não estão a ver nada. Et il ne voit rien. Mas eu estou a Mais morrer. moi, je suis en train de mourir. Porque o que causou o problema Parce que ce qui a nela causé le problème sur est elle, spirituel. c'était spirituel. leva a fé. Par la foi. É preciso fé. Il faut avoir la foi. Tem que ter a fé Au nom de Jésus. em nome de Jesus Pour comprendre para compreender les choses spirituelles. as coisas Il espirituais. faut avoir la foi. Temos que ter a fé Au nom de em Jésus. nome de Jesus Pour comprendre para compreender comment Dieu como Deus se bouge. mexe, Como il fait des choses. como é que Ele faz as coisas. Il va te guérir. Ele vai te Il curar, va te bénir. Ele vai te Il abençoar, va te protéger. Ele vai te proteger, Il va te sauver. Ele vai te salvar. Mais avant de faire ça, Mas antes de fazer isto, il faut avoir la foi. tem que ter a fé. Mais vous pouvez demander, Mas vocês podem perguntar, comment est-ce que como é que j'aurai la foi vou ter a fé si je ne vois pas? se eu não vejo? A fé La foi, não é pela ce vista, n'est pas par la vue, não é pelos ce sentimentos, n'est pas par les sentiments, é pelo coração. c'est par le cœur, Na palavra de Deus. dans la parole de Vai Dieu. ver agora? Vous voyez Vou maintenant, usar o nome de Jesus. je vais dire le nom Le de démon va Jésus. sair d'elle. Le démon, il va sortir d'elle. Dá-me sua mão. Donne-moi ta main, Bem, Venez. não fique preocupado. ne sois pas préoccupé. Estenda a tua mão para Mets essa ta main mulher. sur elle. Diga, em nome de Jesus, tu demônio Dis au sai nom dela. de Jésus que cet esprit sorte. Em nome de Jesus, Au nom de Jésus, demônio sai dela. démon sort d'elle. Em nome de Jesus, demônio sai dela. Au nom de Jésus, démon sort d'elle. Sabe a reação agora? Vous voyez sa réaction? Coloca a mão na cabeça dela agora. Touche sa tête. Non. Cabeça olhar para ti agora. Vous voyez, elle vous regarde. O que vai fazer? Qu'est-ce que vous devrez faire? Comment? Comment tu dois faire? Faz isto. Fais ça. Estenda a mão. Tends ta main Fala aquilo que fala. et dis Em tout ce nome que de Jesus, sai tu dela. dis ce que tu as dit tout à l'heure. Em nome de Jesus, demônio sai dela. Au nom de Jésus, ce démon sort d'elle. Cabeça olhar muito. Vous voyez comment elle vous regarde? Agora, Alors, para aquele pour que demônio sair, ce démon il sorte, não basta só chamarmos il ne faut Jesus. pas que appeler Jésus. Temos de On doit receber Jesus recevoir Jésus como Senhor comme Seigneur e Salvador. et Sauveur E termos comunhão et com avoir une Jesus. communion avec Jésus E fé em et Jesus. foi en Dieu. Para quando dizermos demônio Pour sai, que quand on puisse dire démon sort, o demônio olhar para nós le démon il nous regarde e ver Jesus. et voir Jésus. Porque até aqui o demônio está a olhar para si. Là, le démon il le regarde Estou a ver homem. et il dit bah je vois un homme. Agora ele tem que olhar e dizer estou a Il ver faut qu'il le Jesus. voie et gente. qu'il dise Ce je qu'on vois va faire Jésus. agora. Ce qu'on va faire maintenant. O irmão vai levantar as mãos. Le frère va me donner les mains. O irmão aceita Jesus Le como frère, il Senhor faut qu'il Salvador. accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Aceita Jesus. Vous acceptez Quer Jésus-Christ. Jesus. Aceita Jesus. Vous voulez accepter Jésus-Christ. O irmão crê em Jesus. Vous croyez en Jésus. Acredita em Jesus Vous croyez en como Jésus seu Senhor comme son Seigneur e Salvador. et Sauveur. Então levanta as mãos. Alors relevez les mains. Diga, Senhor Dites Deus, Seigneur Dieu, Senhor Deus, eu venho a ti je viens à toi eu venho a ti
Em nome de Jesus. Au Em nom nome de de Jésus, Jesus, Eu abro meu coração j'ouvre mon cœur eu abro meu coração e recebo Jesus et je recebo reçois Dieu Jesus como meu Senhor comme como mon meu Seigneur Senhor e Salvador. e e Sauveur. Salvador. A partir de hoje, À partir A partir de d'aujourd'hui, hoje, eu viverei para je ti, vivrai pour eu toi. viverei para ti, Senhor Jesus. Senhor Seigneur Jesus. Jésus, Obrigado merci por salvar pour m'avoir Pour salvar. sauvé, a minha alma. A minha avoir sauvé alma. mon âme. Sou filho de Je Deus. suis Sou fils de filho de Dieu. Deus. Nasci de novo. Je suis né de nouveau. Nasci Je suis né Nasci, de novo. de nouveau. nasci de novo. Eu recebo agora Je reçois Eu recebo maintenant agora o Espírito Santo le o Espírito Saint-Esprit Santo e a vida eterna. et e la a vie vida éternelle. eterna. Em nome de Au Jesus. nom Em de nome de Jésus. Jesus. Assim seja. Ainsi soit. Ok. Está a ver? Vous voyez, Agora que falou essas palavras, maintenant que vous avez dit ça, por fora não mudou nada, par l'extérieur, vous n'avez rien mas lá dentro changé. de si, Mais à l'intérieur, você recebeu a vida vous de avez Deus. reçu la vie. É uma nova pessoa. C'est une nouvelle personne. Jesus já vive em você, Jésus vit en vous pelo Espírito Santo. par le E Saint-Esprit. não levou muito tempo. Et ça n'a pas pris beaucoup de temps. Agora o que tem que fazer Maintenant, ce que vous devez é faire, ter fé c'est avoir la foi que Jesus vive que em mim. Jésus-Christ vit, Cristo vive em mim. que Jésus-Christ vit en E moi. todos os dias Et ter tous les comunhão jours, com Ele. avoir une communion avec lui. Neste momento, En ce moment, os demônios, les démons, quando olharem para quand ils si, vous regardent, já veem Jesus. ils voient Jésus. Agora venha de novo. Alors venez maintenant, Agora tendez votre main sur elle diga, sai demônio. et dites sors démon. Sai demônio. Em nome de Jesus. Au nom Em de nome de Jésus. Jesus. Está a ver agora? Vous voyez maintenant, Está a ver agora? vous voyez maintenant, Está a ver agora? Vous voyez Está a ver- maintenant? Está a ver agora? regardez maintenant. Está a ver? Vous voyez, Está a ver agora? vous voyez maintenant, Está a ver? Está a ver? vous voyez, Está a ver agora? vous voyez. Agora porque você já tem Maintenant, parce que vous Jesus. avez Jésus, O demônio já tem medo le de démon, Jesus. il a peur de Jésus. Naquele tempo, Et dans o l'ancien demônio temps, olhava para você e dizia. les démons, ils te regardaient et ils disaient, Agora o demônio já olhava para você e ver maintenant, ils te regardent et disent, Está a ver agora? c'est Jésus. que nem consegue te olhar. Maintenant, ils te regardent. Jesus é real. Jésus-Christ est réel. Agora, o que falta neste momento Ce qui manque en ce moment, é ele ter c'est qu'il autoridade, puisse avoir l'autorité, estar consciente être conscient de que ele tem autoridade. qu'il a l'autorité. Agora, coloca a mão na cabeça, Maintenant, touche sa tête diga, estás et livre. dis, tu es libre. Estás livre. Em nome de Au nom de Jesus. Jésus. Não fui eu que expulsei o Ce n'est pas demônio, moi qui foi ai o expulsé irmão. le démon, c'est le frère. É o irmão que? C'est le frère comment Ah, C'est quoi ton- Adriano. Adriano, foi o irmão C'est le Adriano. frère Adriano. Como se sente? Comment vous vous sentez? Como se sente agora? Sinto-me bem. Je me sens bien. Gente, eu estava se perseguindo por um espírito de morte. Cet esprit Eu estava me poursuivait. vomitando J'avais un sangue. esprit de mort et je E agora, crachais como se du sang. sente? Sinto-me bem. Je me Ça sens va? bien. Vous voyez? Ela diz que estava sendo perseguida pelo espírito. Elle m'a dit o qu'elle était espírito de poursuivie morte par un esprit de mort perseguia ela qui la poursuivait. e ela vomitava Et elle sangue. vomissait du sang. Agora já está bem. Maintenant, elle est bien. O que o irmão Adriano tem a dizer? Qu'est-ce que sobre le frère Adriano a à dire? Não sou eu. Ce n'est É pas moi. Jesus. É Jesus. Jesus. Mesmo. E agora, Et aujourd'hui, aquele Jesus, ce Jésus, após ter vencido o diabo, quand il a vaincu le diable, o pecado du péché e a morte, et de la mort, ele ascendeu para os céus. il est parti aux cieux, Ele está vivo. mais il est vivant. Ele está vivo. Il est vivant. Você pode crer nele Tu peux hoje. croire en Dieu aujourd'hui. Você pode confiar Tu nele peux croire en hoje. lui aujourd'hui. Você pode chamar o nome dele Tu hoje. peux appeler par son nom E ele vai et il responder. va répondre. Porque ele está. Em nome de Jesus Au Cristo. nom de Jésus-Christ. Você também que assiste, Toi qui me que me regardes escuta, et qui m'écoutes, coloca a mão no está doer mets agora ta main là où mesmo. tu as mal aujourd'hui. Coloca a mão aí Mets ta main e receba a cura. et reçois maintenant. Receba a libertação. Reçois la réputation.
Todo espírito de doença tout esprit de maladie e de dor et de douleur, e de enfermidade. d'infirmité, Sai agora, mexe. sors dans le nom de Jésus. Em nome de Au Jesus. nom de Jésus.